Vai daí. Não tem como começar, a tela já tá feita. Voltamos com o programa Artimanha, pintando uma paisagem passo a passo. É um Pantanal. Vamos lá? Eu dei início aqui no esboço. É uma árvore emoldurando do lado direito, uma outra árvore do lado esquerdo. Isso aqui é a linha do horizonte. Basicamente é o meio da tela. E nós temos uma relva que está um pouco mais distante. Por que eu quero colocar esta relva um pouco mais distante? Porque nós temos uma camada da atmosfera que tem uma influência numa paisagem distante devido à impossibilidade do olho humano alcançar na visão de aproximadamente 700 metros. Então essa paisagem, essa relva distante ficará ligeiramente azulada. Aqui a água, eu faço o reflexo desta relva sempre no sentido horizontal. O pincel vai de cima para baixo. Como é um Pantanal, nós evidentemente temos aqui um pântano. Vou colocar aqui um barquinho. Barquinho é uma coisa fácil para desenhar. É um movimento assim. Evidentemente que tem o reflexo desse barco também no sentido vertical. Eu faço uma demarcação ligeira no sentido ovalado. Por quê? Eu quero dar mais luminosidade na parte central da tela e distribuir as tintas mais escuras na parte externa da tela. Vou fazer a troca de um pincel mais largo. Eu estou utilizando o pincel de cerda dura para facilitar que o pincel deslize na tela. Coloco azul cobalto com branco. Branco de titânio. Estou utilizando aqui um secante de cobalto com diluente inodoro, não tem cheiro, não dá problema de rinite, ficar espirrando, enfim. Como eu disse, a parte externa do círculo, eu coloco uma cor mais acentuada. Essa parte externa. Veja que eu estou fazendo um círculo ligeiramente ovalado. Entendendo que a parte interior dessa tela vai ter bastante luz. Novamente eu substituo o pincel. Evidentemente que se eu tivesse no meu ateliê, eu lavaria esse mesmo pincel. Mas aqui o tempo é curto. Então eu vou pegar branco de titânio, bastante branco. E vou colocar no centro da tela. Por quê? Eu quero dar uma intensidade de luz no centro da tela. Sempre trabalhando com bastante tinta, sempre, bastante tintas, para que toda a fibra, toda a trama da tela seja coberta, porque é muito comum a pessoa pintar uma tela e sem perceber, numa exposição, enfim, em qualquer lugar que ele está demonstrando o seu trabalho, se tem uma incidência de luz no verso da tela, onde não tiver coberto por tinta e tiver a trama exposta, vaza a luz. Fica uma coisa muito feia. Então vejam só que coisa interessante. Quando eu coloquei a tinta escura na parte externa da tela, foi com o objetivo de dar movimentação no céu. Vou pegar novamente o pincel, que estava com tinta azul, cobalto e branco, e vou trazer um movimento da parte externa para a parte interna, fazendo com que a tinta branca que eu já disponibilizei aqui no centro da tela, e este movimento já comece a formação das nuvens. Importante que a pessoa sempre passe o pincel no sentido cruzando a pincelada. Eu tenho que fazer esse campo de visão, da divisão do azul e do branco desapareça,
para não ficar muito marcado. Isso se faz com um ligeiro degradê, trazendo movimento para cá, para demonstrar como é o movimento das nuvens. São os movimentos das nuvens. Agora eu vou fazer aqui, como eu havia falado antes, uma relva distante. Ela é ligeiramente azulada, portanto eu tenho que misturar azul com verde, colocar um pouco de branco. E vou fazer o movimento desta relva mais distante que está ligeiramente azulada. Sempre com pinceladas, eu sempre dou uma batidinha com o canto direito do pincel. Essa batidinha me permite dar uma movimentação, para a tela não ficar uma tela muito dura, porque as plantas têm movimento, tem a disposição dos galhos, enfim. Pode ficar uma coisa muito assimétrica, coisa mais aleatória assim. Lembrando que esta relva é a que está distante, que não permite ao olho humano ver um foco perfeito. Utilizando essa mesma tinta, depois eu vou fazer o reflexo. Essa relva tem uma incidência de luz. Então eu utilizo amarelo cobalto com um pouco de branco. E faço um movimento do lado direito, que é o brilho do sol na folhagem, né? Sempre com batidinhas com o canto do pincel. Para fazer o tronco, eu posso utilizar uma espátula com uma tinta com branco, com esse mesmo amarelo, e dar batidinhas. Essa tinta está no canto direito da espátula. Eu estou dando batidinhas para fazer um tronco que está à distância, não é muito visível também. Eu devo repetir então o reflexo desta relva na parte que é água. O reflexo, lembrando que sempre será em pinceladas na vertical. Se eu fizer assim, não vai dar efeito de água, tá? Sempre na vertical, puxando o pincel de cima para baixo. Eu utilizo um pouquinho de alaranjado, um pouco de amarelo cobalto, um pouquinho de amarelo limão, um pouco de ocre e branco. Para fazer uma divisa entre a água e o mato, a relva. Eu utilizo a espátula, passando ela com a tinta sempre disponibilizada no canto direito da espátula.
Na verdade, cria uma ilusão de um pedaço de terra entre a água e as plantas. Como eu havia falado que aqui é água, então eu vou colocar uma tinta mais acentuada do lado direito. E do lado esquerdo. Sempre lembrando que toda vez que nós fizermos o reflexo, nós vamos fazer em pincelada na vertical. Agora a parte que é mais iluminada, eu vou colocar branco puro. O pincel está ligeiramente sujo da tinta que eu utilizei aqui.